Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Que a suave paz de Jesus seja no coração de cada um de vocês. Meus irmãos, nós vivemos estes tempos de confinamento, estes tempos que nos propiciam, além do recolhimento, a oportunidade de nos reencontrarmos conosco mesmo. A doutrina dos Espíritos nos obsequia, nos traz grandes possibilidades de reflexão, e a casa que nos congrega a todos, o Centro Espírita Caminho da Luz, tem procurado, pelo empenho de seus dirigentes e pela pronta resposta de todos aqueles que compõem a frequência habitual da casa, seus trabalhadores, motivar e instruir com as práticas espíritas variadas que a casa oferece. Dessa forma, tem sido possível, nestas semanas em que estamos todos confinados, experimentar, além da instrução benfazeja, a aplicação delas todas no convívio fraterno do lar de cada um de nós. Seguramente não é algo absolutamente fácil passar tanto tempo sem ter o convívio, o contato, o abraço, o calor humano do toque, das respostas, dos rostos que agora andam meio que disfarçados por essas máscaras que precisam nos prevenir, mas de toda maneira nós estamos tendo uma oportunidade raríssima de nos melhorarmos. Estamos todos em uma condição de experimentarmos um laboratório de mudanças. Alguns falam, nós sairemos melhor dessa pandemia. Na verdade, nós já estamos melhores com essa pandemia. Além das reflexões todas que temos a necessidade de fazer por todas as notícias que nos chegam, por todas as informações que são carreadas pela mídia de toda maneira, nós experimentamos no convívio do lar as situações que repontam nas dificuldades próprias de cada um. Mesmo para nós, espíritas, as dificuldades se apresentam. O estresse natural, fruto do confinamento, pode trazer às vezes uma resposta inadequada à pergunta da esposa, do filho, da filha, mas nós temos sempre a prerrogativa e a condição de refazer a cena dentro de nós e nos corrigirmos. O grande médico das almas, o grande médico da humanidade, o Galileu divino, não veio para os sãos, veio para os enfermos. E nesta condição, nós podemos considerar que temos no mundo enfermos e doentes. Enfermos compreende a grande maioria de nós, pelas várias mazelas que temos, pelos traços de imperfeições ainda muito fortes que trazemos latentes em nós. E as doenças são aquelas que traduzem já um sofrimento instalado, sejam elas de ordem material, ou seja, repercutindo no corpo físico de forma orgânica, ou sejam ainda mais severas
aquelas de ordem espiritual, por tanto tempo de descaso, por tantas dificuldades, que a gente ainda consente que se reproduzam igualmente em nós. Paulo, apóstolo de Jesus, através de Timóteo, pede que a gente não permita que o espírito se extinga, que ele seja extinto, em hipótese alguma. Alguns de nós retornamos para o mundo maior pela mesma porta da ignorância, das dificuldades pela qual nós entramos. E é natural que isto ocorra por conta dos atrativos que deveriam ser para o nosso progresso e acabam sendo para o nosso atraso. Nós precisamos tomar todas as medidas que estejam ao nosso alcance de proteção do nosso emocional, de correção do nosso equipamento mental, a fim de que a gente faça valer a condição de pessoas, de criaturas espiritualizadas para auxiliar. Há muitos anos, numa casa espírita baiana, um médium chamado José Petitinga fazia a palestra no salão principal e manifestou-se em um médium invigilante um companheiro equivocado e passou a desacatá-lo, a ofendê-lo. Mas José Petitinga era um homem de largo aprendizado na doutrina espírita e, por conta desse largo aprendizado, era um homem de muito boa vontade. Para cada ofensa que lhe dirigia aquele irmão desencarnado, ele oferecia a compreensão, o sorriso, a boa vontade, a tal ponto que aquele companheiro desistiu de assacar contra ele tantas ofensas e passou a, de certa forma, homenageá-lo, percebendo a grandeza de sua humildade, passou a compartilhar com ele daquela palestra que era, como são todas, uma fonte de instrução, de auxílio e de amparo. O exemplo transcorrido na casa baiana serve a nós todos como um ponto de referência, de aprimoramento, de determinação para nós mesmos, para não sucumbirmos aos desmazelos das mentes que ainda estão em desalinho. Quando estes irmãos comparecem, fazem-se apresentar nas casas espíritas, há neles um propósito maior. Eles nos pedem socorro. O mesmo socorro que a humanidade atualmente pede das mais variadas formas a Deus, a Jesus, a Maria. Somos todos necessitados, meus irmãos. E assim, se nós compreendermos que o nosso papel tem fundamental importância pelas ações humildes, fraternas, instrutivas, nós vamos alargar as possibilidades de entendimento e de melhoria no coração das criaturas. A mensagem que cada um de nós transmite, seja de viva voz, seja pelas postagens que fazemos
no grupo da casa, ou mesmo nas mídias sociais, deve refletir o nosso compromisso, a nossa boa vontade e a nossa convicção de que a Boa Nova vai, de fato, traduzir tempos melhores no íntimo de cada um de nós. Não importa quanto tempo esta situação ainda levará. Importa o que nós continuaremos a fazer do tempo que temos à nossa disposição para oferecer a esta situação. Por todos os lados, pessoas suplicam auxílio. Seguramente nós temos nas nossas relações de amizades ou até na nossa família alguém que porventura tenha sido contaminado com esse vírus. Não é fácil, mas não é impossível lidar com tudo isto. Se veio para nós é porque nós podemos, nós temos condições. Vamos manter altaneiro o nosso pensamento, vamos manter a altivez, a boa vontade. Vamos nos fortalecer e fortificar nos companheiros da casa que desde cedo, às 6 horas da manhã, já começam a fazer as postagens da primeira vibração, da primeira doação de energia, e depois vêm as mensagens de bom dia. Mais tarde, a prece do meio-dia. Às 2h30, o Evangelho. Às 6 horas, a doação de energia pela humanidade. Depois vem a tarefa, que pode ser a evangelioterapia às terças-feiras, o estudo doutrinário das obras subsidiárias às quartas, às quintas o estudo mediúnico, às sextas as palestras, onde comparece um companheiro de boa vontade para traduzir o melhor que possa transmitir, porque é só isto que nós fazemos, transmitir a boa nova, transmitir o entusiasmo, transmitir o otimismo, para espanar a poeira do coração de cada um e contagiá-los, dizendo para cada um: o Mestre vos ama, amem-se a si próprios e amem a tudo que estiver em derredor de vocês. No sábado, o estudo doutrinário, levado de acordo com a súmula programática da Federação Espírita Brasileira, de capital importância para a formação adequada dos espíritas. Tudo isto em proveito de nós? Não, em proveito da humanidade. O espírita recebe e transmite, como médium que é, recebe e transmite. A oração que lhe chega, nele não fica presa. Sai pelo seu sorriso, pelas suas palavras, pelos seus acenos, pelos exemplos mínimos que possa dar para todas as criaturas. Alegremos-nos, meus irmãos. Vamos fazer de cada hora que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar no ambiente doméstico um bálsamo, uma oportunidade feliz, fraterna, de progresso e de convivência. O grande Pai não nos permitiria passar por esta onda avassaladora deste vírus sem que não nos tivesse dado condições para fazê-lo. Os embates se dão em todas as esferas. Os governos, os médicos, os demais profissionais de saúde, mas, sobretudo, no mundo espiritual, companheiros sem fim
lutam ardorosamente para nos munir com todas as forças, com todo o entusiasmo, com todo o otimismo. E vale repetir a máxima do Cristo redivivo: Filho, tem bom ânimo, eu venci o mundo, o medo e a morte, e foi por ti que eu venci. Alegremo-nos, meus irmãos, alegremo-nos, há motivo para nos alegrarmos. A vida estua por todos os recantos do globo, e mais ainda, por todos os departamentos da humanidade. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz, e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.